O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. No dia de hoje nós temos uma convidada especial que vai falar sobre produção literária e sociedade. Então, nós aqui no estúdio estamos com a jornalista, escritora e ativista ambiental Teresa Urban, que vai justamente nos trazer uma grande novidade, já que a cidade está ciente desse seu lançamento, dessa produção literária, que é o livro 10 Fitas e um Tornado, publicado pela editora Arte e Letras aqui de Curitiba. Teresa, é uma satisfação recebê-la aqui para essa conversa informal. Né? E justamente, né, eu sei que você é uma boa escritora, né, com uma produção vasta sobre diversos temas, né, temas políticos, temas ambientais, além de uma certa militância como escritora e jornalista. Né? Você que vem de uma origem como muitos migrantes, né, de origem, inclusive a sua mãe é polonesa, né? E numa entrevista que eu fui ver com muita atenção, você mostra, inclusive numa entrevista no YouTube, né, que se titula Sujeito Literário, se fala das suas origens. E aquilo que marcou você justamente no traçado da sua vida, né, como escritora e militante. Né? E você se refere com muito carinho, inclusive, digamos, ao exemplo, né, da sua mãe e do seu pai como leitores, inclusive, né, a sua mãe era uma escritora. Sim. Né? Uhum. E eu sei que a sua família foi muito marcada, né? Na sua família tem artistas, escritores, né? Gostaria que você nos dissesse justamente algo sobre isso aí. Então, só corrigindo uma coisa, minha mãe nasceu no Brasil. Certo. Minha mãe é filha de poloneses. Certo. Meu pai nasceu na Polônia. Eles eram pessoas extremamente diferentes na forma de olhar o mundo. Minha mãe era uma pessoa com a memória da vida polonesa antes da guerra muito viva, trazida pelos pais, antes da Primeira Guerra, uma memória romântica da Polônia. E meu pai veio para cá menino, pobre, começou a trabalhar com 14 anos, foi um operário brasileiro. Então, mas um operário brasileiro apaixonado por livros, apaixonado pela leitura. E minha mãe era uma pessoa que prezava muito a língua polonesa e ela escrevia muito bem. Eu lembro de um episódio de um professor de polonês que estava dando aulas na Universidade de Brasília, e quando ele conheceu minha mãe, ele disse que teve a sensação perfeita de ter voltado no tempo, pelo menos um século, e encontrado alguém que falava exata e perfeitamente como se falava naquela época na Polônia. Ela mantinha uma linguagem escorreita, absolutamente precisa, de um período muito antigo da história da Polônia. E escrevia muito bem. Ela acabou ganhando um prêmio de literatura polonesa no exterior. Mas ela escrevia e pensava como se vivia na Polônia de muito tempo atrás. Enquanto meu pai era um operário, um simples operário, que amava livros. Que legal. E foi assim que a gente foi criado. Então, como nós vemos, o exemplo do berço ele é fundamental, né, na trajetória das pessoas. Né? Nós carregamos, né? É um processo educacional, né, Teresa? Que eu acho que... É um processo de intimidade com a palavra. Uhum. Legal. Então, Teresa, é o seguinte, eu vou rapidamente dizer do que se trata o livro, porque é um convite, né, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, né, de ler o 10 Fitas e um Tornado.
só para dizer que esse título ele se remete justamente a 10 fitas cassete que foram gravadas pelo personagem principal, que é o José Sussuarana, exatamente, inclusive é o nome de uma bela música, né? E essa bela música que inspirou, inclusive, o seu romance, né? E o Tornado, que se trata de uma grande operação, né? Via internet, de um programa, né? Que o próprio personagem central vai, em um certo sentido, ativar, né? Na trama, né? Porque esse livro, inclusive, ele é uma espécie de um thriller, né? É um thriller. É um thriller, porque ele traz um suspense do começo ao fim. E eu acho que você foi muito feliz na forma de organizar esse livro, né? Inclusive, o narrador, ele é múltiplo, né? Você, ora, localiza o narrador no próprio personagem, né? Central, e na jornalista também, Alicia, né? Eu gostaria que você falasse um pouco da estrutura, né, do livro. Então, o que aconteceu é que durante muitos anos eu fui uma guardadora de histórias e causos. Guardadora, assim, anotava uma coisa que eu via, uma placa numa estrada. Eu viajei muito enquanto repórter do Jornal Estado de São Paulo. Eu viajei esse Paraná, e Paraguai e Argentina durante quase 10 anos. E eu guardava coisas, anotava coisas, eu voltava cheio de papelinho na bolsa, nos bolsos, de coisas que não cabiam na matéria que eu estava fazendo, mas cabiam num projeto vago de um dia juntar tudo isso. E depois veio o computador, essas coisas foram para dentro do computador e ficavam arquivadas, passava ano, passava computador e passava computador, e aquelas anotações ali extremamente pontuais e desorganizadas, e eu tive bastante dificuldade de descobrir uma forma de dar um fio para esse conjunto de anotações e de causas e de história que eu queria contar. Certo. Por que eu queria contar? Porque eu acho que é uma história ficcionada de um Brasil real, certo, dos últimos 50 anos desse país. Com certeza. E aí que eu acabei encontrando, depois de muito batalhar, de começar muitas vezes e desistir, uma forma que é um pouco antiga para quem é jovem, que é a forma de fitas gravadas, que me permitiu ordenar por uma certa sequência de tempo essas informações e criar um personagem forte o suficiente para sustentar essa narrativa, que foi Sussuarana, que ao mesmo tempo é homenagem a uma música muito bonita e é um bicho maravilhoso. Certo. Tereza, eu aqui li com muito prazer e atenção o seu livro. Confesso que reaprendi uma porção de coisas, sejam elas de caráter cultural, literário, cinematográfico e histórico, né? Porque não há como a gente se abstrair dessa história na qual você foi protagonista importante, né? Eu preparei aqui um roteirozinho para que você pudesse justamente nos dizer, né? Que se trata justamente de uma reconstituição histórica, né, de um período traumático do país, né, cujas raízes se estendem até hoje, né? Eu acho que você tem esse cuidado e essa preocupação, Sim, de nos estender a história com todas as suas maledicências e algumas virtudes, né? Mas com todas as perversidades, né? E que se estampam muito nos dois personagens antagônicos, né? Um é o senador, que é uma alegoria interessante, né? Quem queira fazer alusão, né, a qualquer personagem das elites, não apenas os políticos, né? E o oposto é o Pernambuco, que é um militante, né, que acredita na causa. Eu diria que são dois personagens extremados, representativos de dois mundos opostos, mas que são mediados, né, pelo personagem central, que é um personagem que carrega as contradições. Como é que você fez essa ligação entre o mundo
num certo sentido, daquilo que nós conhecemos muito bem no Brasil, né? Dos escândalos, né? Do jeitinho, né? Do se apropriar do público, né? Em benefício próprio, e essa generosidade do Pernambuco, que foi um grande professor, né? Do personagem principal do livro. Na verdade, o Sussuarana flutua sobre as bondades e maldades do mundo. Ele não é nem bom e nem mau. Certo. Ele é quase um Macunaíma moderno que transita, observa e tem uma relação quase fria e alheia ao mundo real. Onde ele tangencia o mundo real é no sentimento. Porque Pernambuco, mais do que um militante que ele não compreende, ele tem dificuldade de compreender o olhar de Pernambuco sobre o mundo, ele é o abrigo, ele foi o lugar onde ele encontrou o afeto que ele não tinha. Certo. Né? Assim como um amor desesperado e desesperançado que ele carrega ao longo da vida. Agora, ele não julga, ele é quase um passante. E um momento clímax do livro é quando ele substitui essa atitude de observador negligente, indiferente, displicente, que se vale daquilo que pode ser de proveito para os grandes desafios mentais dele. Essa talvez seja a diferença, ele é um jogador. Né? Ele navega sobre tudo isso, sem julgamento nenhum. Ele não põe as coisas do lado do bem e do mal, e acho que esse foi um esforço que eu fiz. Não é uma história absolutamente moralista. Com certeza. E quando ele resolve agir, ele age por sentimento e não por razão. Certo. Com as ferramentas mais racionais e modernas que ele dispõe. Tereza, nós vamos aprofundar ainda mais a história desse grande personagem aí logo depois do nosso intervalo. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. Nosso programa de hoje está apresentando a escritora Tereza Urban, autora, né, de um excelente trabalho literário, recentemente lançado pela editora Arte e Letras, de Curitiba, 10 fitas e um tornado, né, e sobre o qual nós estamos nos aproximando, identificando os personagens, né, Tereza? Nós, inclusive, no primeiro bloco, você apresentou elementos da sua formação literária, educacional, com referências à sua origem, né, dos seus pais poloneses que ensinaram você as primeiras letras, né, e assim você seguiu o seu rumo, né, produzindo muita criação na parte jornalística e também ensaística, e agora, né, como novidade, digamos assim, uma novidade criativa, né, esse romance. Tereza, então nós estávamos falando né, do personagem principal, né, nosso grande Sussuarana, né, que também ele é um narrador, né, ele começa na prisão, no momento já terminal, né, da sua doença, e repassa sua vida conectado com Alicia, que é a pessoa que ele, num certo sentido, salvou a vida, avisando seus pais de que ela estava sendo torturada, etc. E, no final, né, ele novamente, em confiança, entrega a ela
as 10 fitas que constituem a trama, né, desse romance interessante. Eu gostaria que você nos dissesse, num certo sentido, como é que você articulou esses personagens. Você falou das dificuldades, né? E esse romance se passa em diversas cidades, né? Não só do Brasil, mas do mundo. E o que me chamou muito a atenção é como você realmente demonstrou uma habilidade muito grande quando você fala das tramas do personagem aprendendo uma linguagem da informática e das grandes transações bancárias, né? Eu disse, puxa, a Teresa realmente conhece, né? Que pesquisa, afinal, você fez, né? Bom, eu fui repórter de economia durante muito tempo. Certo. Né? Então, o básico, a ferramenta básica, eu tinha por formação. E também fui uma estudiosa aplicada de marxismo. Então, essas questões macroeconômicas não me eram estranhas. Né? Agora, eu confesso que eu me dei a liberdade de inventar coisas. Certo. Algumas coisas já me disseram são ótimas e poderiam até ser usadas pelo mercado financeiro, mas eu me reservo o direito a royalty nesses casos. Então, na verdade, se você se dá o trabalho de ler as páginas de economia, ou principalmente os escândalos da economia, tudo que eu fiz é ultrapassado diariamente pela realidade. Mas o que eu imagino é um jogo, e de fato o mercado financeiro é um jogo, né, em que ele, Sussuarana, constrói, baseado numa experiência muito particular de começar a adivinhar a relação entre as coisas através das notícias dos jornais, dos resultados da Bolsa no dia seguinte, da ideia de que a Terra, na verdade, pode ser um planisfério com horários distintos, né? Estabelecer um jogo em que ele antecipa e ele altera a ordem do mercado financeiro segundo um grande programa que ele imagina. Certo. E isso se transforma numa fábrica de ganhar dinheiro. Teresa, você tem outros... De lavar dinheiro. Lavar dinheiro. Inclusive, né, esses dias estão devolvendo... Pois então, um dinheiro pouquinho da importante. lavanderia do Maluf. Que se aplica certamente em alguns casos aí, Li né? um título da Folha de São Paulo muito bom. Acho que foi ontem. A arte lava mais branco. Exatamente. Teresa, você tem personagens, né, outros interessantes, né, o caso da Rosa, que é uma menina paraguaia, né? Índia, Guarani. exatamente, e que permite você transitar, inclusive, em áreas de fronteira, né? Talvez essa é a dimensão latino-americana, né, do seu texto, né? Eu achei bastante interessante, e que está muito vinculado à história das fronteiras, à história, né, dos contatos culturais, né? A história da geopolítica brasileira durante a ditadura. Também. De domínio e predominância sobre os vizinhos. Isso, a história das nossas crianças, de uma infância difícil, né? Tanto de Sussuarana quanto de Rosa. Isto, né? Acho que você representa, né, pela violência, né, dos casos, né, que você apresenta. Eu acho muito sintomático, né, isso aí. E você vai à Califórnia, né, São José. Eu vou à Califórnia, terra do sol. Isso. E o Vale do Silício. E apresenta fatos pitorescos de todo um debate se São José leva assento ou não. Não leva assento, é onde ele cai, né? Isso. E aí achei bastante interessante essa circulação, né, da sua história, que ela é, digamos, transnacional, internacional, né? Uma trama de uma história que é brasileira, né? Que é uma história também da política, né? Com todas as suas violências, né? Que reflexão você nos traria nessa dimensão de uma cultura cívica, às vezes subliminar, às vezes muito transparente,
e que é o rescaldo da nossa história. Que reflexão você faria para a gente em relação a isto? Veja, acho que o regime militar no Brasil destruiu, interrompeu, mas interrompeu destruindo um processo de construção de nação, que era incipiente e que ainda se recuperava de uma ditadura anterior. E nós não conseguimos colocar um tijolo em cima do outro para se descobrir enquanto nação. Então, uma das sensações particulares que eu tenho, pessoais que eu tenho, e que se traduz no modo de ser de Sussuarana, é o desgarramento. É tá solto, é não se encontrar onde se segurar, a não ser em afetos pessoais. Né? E acho que o Brasil hoje é um país que precisa se olhar muito e não está se olhando. Precisaria ter um processo de contemplação da sua realidade total, integrando a miséria, integrando a natureza, integrando a corrupção, integrando toda a sacanagem, todo o mal entendido que existe em torno do conceito da política e transformando isso e mudando e encontrando causas e consequências, passando a limpo a história para se construir enquanto país. A gente não pode se contentar com a inclusão dos pobres via Bolsa Família no mercado. Nós teríamos que incluir os miseráveis do país como cidadãos, e isso como vontade de construir uma nação. Enquanto a gente estiver navegando nesse projeto desenvolvimentista desarticulado, que se ilude com o mercado, nós não estamos construindo um país. E eu continuo me sentindo meio desgarrada, tanto quanto Sussuarana. Pois é, então eu acho que o seu texto ele é muito interessante porque ele nos remete a uma história que nos depassa, nos ultrapassa, mas também você se situa como um personagem na perspectiva existencial. Eu acho que isso é muito importante, porque mesmo você, quase que ao concluir o livro, já vou me referir a isso, faz menções nessa direção, né, de como nós, como sujeitos, nos inserimos na história. Mas antes disso, eu gostaria que aí você tratasse de alguns temas que eu achei muito instigantes, que são os usos que você faz da música, do cinema, da literatura no seu texto, né? E assim, com muita, eu diria, até um certo grau de sofisticação interessante, né? Quando você se remete ao jazz, né, a alguns escritores norte-americanos, né? Então eu gostaria de ouvi-la um pouco a respeito e da música brasileira, né, da linguagem brasileira, né? Eu acho que isso que é legal. Eu vou a extremos, né? Eu saio do Sussuarana, que é uma linda música brasileira que pouca gente conhece, e eu vou parar em Billie Holiday. Isso. Mas, bom, primeiro, porque eu gosto muito de todo tipo de música. E segundo, porque o jazz é uma expressão de solidão. E acho que Sussuarana precisava desse tipo de expressão e, ao mesmo tempo, de amparo para sobreviver. E ele encontra, primeiro, de uma forma um pouco ingênua, porque ele precisa aprender a falar e ele está em busca do seu sotaque, né? E ele transita pelo
pelas várias falas e pela música e pelo cinema, buscando o seu modo de falar inglês. E depois ele se descobre e talvez essa universalidade que nos salva enquanto humanidade esteja exatamente aí, porque Sussuarana se compreende e passa a se compreender como ser, ao longo da história, muito mais nas grandes tragédias relatadas por Steinbeck, por exemplo, do que na vida real aqui. Quer dizer, e acho que a cultura tem essa universalidade. Nós temos expressões maravilhosas da produção artística em todo lugar e eu gosto de descobri-las onde elas estão. Inclusive, você é uma grande apreciadora do Eduardo Galeano, né, que você faz referências. Eu sou apaixonada pelo Eduardo Galeano. E aí, Tereza, para nós fecharmos a nossa entrevista aí, você, no final, se remete, num certo sentido, à morte do personagem principal, mas você entende, né, e você até utiliza um escritor importante, né, que é o Ray Bradbury, né? E você diz o seguinte: o personagem morre, mas a morte ainda é uma continuidade na história. Você diz o seguinte: a morte não é uma transação tão solitária como queria Ray Bradbury. Aí, logo em seguida se diz: compreendo que não adianta fugir. Eu sou uma das bolhas de Sussuarana e não tenho qualquer controle sobre a situação, porque são as memórias dele que estão soltas no mundo e nada mais pode mudá-las. Das minhas, talvez, eu possa cuidar. Bonito, né? Bonito, né? Então, veja, existe uma questão biológica que se chama morte e que é cercada na cultura ocidental por um peso irreversível. Só que as coisas que as pessoas fazem, pensam e dizem e a forma como elas se relacionam com as outras não acaba junto com a parte física. E acho que nós somos o resultado dos que já foram e nós seremos o resultado dos que vêm depois. Interessante. É isso que eu penso. E viver bem é importante. Morrer, todos morrem. Tudo morre. Ok, Tereza, nós ficamos imensamente gratos, né? Imensamente gratos por essa sua fala sobre a sua produção. Você que, num certo sentido, fala desse desgarramento, né, dos sujeitos na história, mas, ao mesmo tempo, você nos traz esperanças, né? Eu acho que você é uma pessoa que, pelo seu exemplo, nos traz essa esperança. Muito obrigado, então. Eu espero que traga. Ok, América Latina Viva, então, se despede aqui e esperamos você no próximo programa. Até lá. Obrigado, Tereza. Obrigada.